Esteja sempre com você a paz, Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um Devocional VP, o devocional que tem como único e exclusivo objetivo apresentar Jesus através das Escrituras. E hoje nós iremos dar um pouco mais de profundidade à nossa semana de junho. Você que se encontra conosco na nossa comunidade Todo Dia com Jesus, você já recebeu na semana passada todas as mensagens diárias, de segunda a domingo, sobre os nossos pilares: temor, arrependimento, renúncia, obediência, dependência, permanência e gratidão. E nesse momento, nós estamos falando sobre o tema do mês, que é Todo Dia com Jesus. Jesus está conosco todos os dias, mas será que nós estamos com Ele todos os dias? E a partir desse momento, em cada semana, nós estamos nos aprofundando em versículos da semana, e o texto base dessa semana é João 10, 27. Então, nós vamos ler aqui uma passagem para poder entender o significado desse versículo base. Então, nós estamos na semana ouvindo a voz de Jesus e como reconhecer o pastor em meio a tantas vozes. Então, nós vamos começar lendo João 10, versículo 22 a 31. João 10, 22 a 31, que diz assim: Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação e era inverno. E Jesus caminhava no templo do pórtico de Salomão. Então, vindo os judeus, o rodearam e disseram-lhe: Até quando tu irás deixar-nos em dúvida? Se tu és o Cristo, dize-nos claramente. Respondeu-lhes Jesus: Já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, estas testemunham de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como eu já vos tenho dito. As ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e nenhum homem as arrancará da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, e nenhum homem pode arrancá-las da mão de meu Pai. Eu e meu Pai somos um. Então, os judeus pegaram outra vez pedras para o apedrejarem. Texto base: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Então, nós estamos falando sobre o tema central. Jesus continua falando. E a pergunta não é se Deus fala. A pergunta é: estamos ouvindo? E para iniciarmos a nossa tese central, a vida cristã não consiste em apenas acreditar na existência de Jesus. Consiste em desenvolver intimidade suficiente para reconhecer a sua voz. Nós temos falado sobre três pilares, três premissas da nossa comunidade, que é conhecer Jesus, reconhecer Jesus e seguir Jesus. E na semana passada, nós descobrimos, né, no nosso último encontro, uma verdade transformadora, que Jesus está presente e nós nunca estamos sozinhos. Mas
isso nos leva a uma nova pergunta. Se Jesus continua presente, se Jesus continua conduzindo o seu povo, se Jesus continua sendo o bom pastor, como reconhecemos a sua voz? E nós temos que entender que o versículo 27 é muito impactante. As minhas ovelhas. Então aqui você entende que os judeus, existiam os judeus que acreditavam em Cristo e existiam os que não acreditavam em Cristo. Em uma passagem do Evangelho, Jesus ele diz para aqueles que creram nele. Então, Jesus ele falava para todo mundo, mas tinha um momento que ele falava para os seus. E aqui no 27 diz: eu as conheço e elas me seguem. Então, o nosso devocional ele é muito focado nisso. Conhecer Jesus nas Escrituras, reconhecer Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Messias, e seguir Jesus. Então, trata-se de um processo. É um processo que acontece no momento que você tem esse relacionamento, essa conexão. Então, o maior problema nunca foi a ausência da voz de Deus. Deus nunca parou de falar. E é aqui que nós vamos nos aprofundar. Deus sempre falou, desde Gênesis. O maior problema sempre foi a dificuldade do homem em ouvir essa voz. E quando a gente vai para o conteúdo dessa passagem, nós entendemos que o pastor continua falando. Quando nós chegamos em João 10, nós encontramos uma das imagens mais belas de toda a Escritura. Jesus não se apresenta como um rei distante, não se apresenta como um juiz inacessível, e muito menos se apresenta como um comandante frio. Jesus se apresenta como um bom pastor. Lá em João 10,14, ele diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E aí ele continua: o que que um bom pastor ele faz? Ele conduz, ele protege, ele alimenta, ele corrige, ele orienta e ele chama. Por várias vezes nós vemos que ele chama Mateus, chama Pedro, chama André, então chama os discípulos. E nesse processo de pastoreio vai acontecendo isso tudo, sobre conduzir, sobre proteger, sobre corrigir, orientar e chamar. E a partir de João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus não diz: as minhas ovelhas adivinham a minha vontade, mas ele diz: elas ouvem a minha voz. E a partir desse momento, o cristianismo ele não é baseado em adivinhação espiritual, e sim baseado em um relacionamento. É ouvir Jesus e seguir Jesus. Ouvir Jesus, reconhecer que é Jesus e seguir Jesus. E quando a gente entra nesse ponto, nós temos que entender a diferença entre religião e relacionamento. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo é um relacionamento com Cristo. É ser um pequeno cristão. É como Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso é muito forte. E imitar a Cristo não é sobre religião, é sobre cristianismo, é sobre relacionamento, é sobre conexão. E é isso que nós trazemos aqui para esse momento, para esse ambiente, para a nossa comunidade. Pois a religião, ela é sobre regras, distante, obrigatoriedade e ritual.
ao contrário de relacionamento ser uma comunhão de mesa, de fala, de encontro, de momento, de oração. Ao invés de você seguir Jesus pelas regras, você segue Jesus por quem ele é e não por quem ou porque ele pode te entregar ou pelo poder dele, mas sim porque ele é, sobre ele ser o pastor que ama, que protege, que guia, que orienta. Isso é relacionamento. E o relacionamento, ele é sobre ter intimidade e é todo dia e não somente aos domingos e não somente quando se precisa. Já falei, Jesus não é apenas remédio nas horas necessárias. Jesus, ele tem que ser buscado em intimidade. E o próprio Cristo diz: chegará um tempo que os meus adoradores me adorarão em espírito e em verdade. E quando nós falamos de intimidade, nós falamos de relacionamento verdadeiro. E ao invés de ir por obrigação, eu tenho que ir na missa, eu tenho que ir no culto, porque é domingo, porque é assim me ensinaram assim, fizeram assim, você vai porque você ama Jesus. Porque você ama ter comunhão, intimidade, amor e relacionamento. Então, o cristianismo é sobre relacionamento com Deus vivo, que Deus é vivo, Jesus está vivo, o Espírito Santo habita em nós vivicamente. Então, não é sobre religião, é sobre relacionamento. E as ovelhas reconhecem a voz do pastor porque convivem com ela, têm um relacionamento com ele. E entendemos que Deus, ele sempre falou. Se você pega as Sagradas Escrituras, é aqui que você tem que entender. Deus, ele sempre falou. Só que Deus, ele ainda fala. Quando nós fazemos uma oração, é nós falando com Deus, pedindo, clamando. Só que quando nós lemos a palavra, quando nós vamos para a palavra, quando nós nos aprofundamos na palavra, é Deus falando conosco. É Deus se manifestando em nós. É Deus trazendo a verdade e o que nós precisamos como alimento. E nós aqui encontramos algo extraordinário quando nós olhamos para a Bíblia, percebemos que Deus nunca foi um Deus silencioso. Éden, Gênesis 3, Deus fala com Adão. Gênesis 12, Deus fala com Abraão. Deus o chama. Com Moisés, lá em Êxodo 3, Deus fala da sarça ardente. Em Samuel 1:3, Deus fala com Samuel e Deus chama pelo nome, Samuel. Com os profetas, durante séculos, Deus continuou falando. Nos evangelhos, o próprio Deus, ele entra na história. E é aqui que é o ponto máximo. É entender que de Gênesis a Apocalipse, Deus ele se manifesta lá no paraíso, com Noé, no Êxodo, ele vinha falando com os profetas, reis. Só que aí, quando vem para o Evangelho, o próprio Deus ele entra na história, ele participa da história e ele ensina como deve ser feito. Só que esse Deus, ele continua falando hoje. Aí quando nós vamos para João 1:4, e o verbo se fez carne. Se
fez. Jesus não apenas traz a palavra, Jesus, ele é a palavra. E quando a gente vai entendendo como Deus ele fala ao longo da história, Éden fala diretamente. Patriarcas é sobre chamado. Quando a gente vai para os profetas, é sobre revelação. Evangelhos através de Cristo. E hoje, através das Escrituras, iluminada pelo Espírito Santo. Por isso que eu falei que quando você faz uma oração, é você falando com Deus. Mas quando você lê a palavra, quando você vai para as Sagradas Escrituras, a única que é infalível, que é inerrante, que não tem falhas, a religião tem falhas, mas a Bíblia não. E Deus, por isso que Ele quer um relacionamento de todo dia. Por isso, agora, a nossa comunidade chama Todo Dia com Jesus. E a partir do momento que você está todo dia com Jesus, você alcança a vida plena. Então, quando nós recebemos as mensagens diárias, todos os dias, é para que possamos alcançar essa plenitude, para que nas segundas-feiras nós possamos nos aprofundar ainda mais na palavra, ainda mais nesse relacionamento, ainda mais para ouvir a voz de Deus. Ela em Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Pela palavra. A partir do momento que você quer aumentar a sua fé, é pela palavra. É por isso que nós somos bíblicos. Por isso que nós vamos para a Bíblia e através da Bíblia nós conhecemos, reconhecemos e seguimos Jesus Cristo. E aí a própria palavra diz: sem fé não tem como agradar a Deus. Sem estar diante das Escrituras, não tem como agradar a Deus. E a fé não é para você mandar em Deus e fazer com que Deus faça aquilo que você quer. A fé é para cada vez mais conhecer Jesus, reconhecer Jesus e seguir Jesus no seu caminho, na sua verdade, na sua vida. Deus nunca deixou de falar. O problema é que nem sempre estamos ouvindo. Deus nunca deixou de falar. E na Bíblia nós entendemos quem ouviu esse chamado, essa revelação, esse contato e quem não ouviu. E aqui nós vamos entender e ampliar esse horizonte bíblico, porque em João 10 não é apenas sobre ouvir, é sobre reconhecer. Samuel ouviu uma voz, mas não sabia quem estava chamando. O que ele faz? Ele precisou aprender a reconhecer quando ele vai lá no quarto de Eli 3 vezes. Então, até ele responder: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Com Elias, lá em 1 Reis, Deus não estava no vento, não estava no terremoto, não estava no fogo. Deus estava numa voz mansa e suave. Muitos procuram Deus no extraordinário, só que Deus frequentemente fala no secreto. E é por isso que a Bíblia diz, o Evangelho diz: vá para o seu quarto em secreto, clame ao teu Pai e ele responder-te-á. Por isso, o momento de secreto. Quando a gente fala de Maria Madalena em João 20, Maria viu Jesus,
mas não o reconheceu. Pensou que fosse o jardineiro. Só que aqui, então Jesus, ele disse apenas Maria. Naquele instante, ela reconheceu a sua voz. Maria reconheceu Jesus pela voz antes de reconhecê-lo pelos outros. E nesse momento, a Bíblia também apresenta aqueles que ouviram, mas rejeitaram. Saul ouviu, mas preferiu sua própria vontade. Fariseus ouviram Jesus pessoalmente. E aqui em João 20, João 10, Jesus ele está falando justamente para os judeus, para os fariseus, mas eles endureceram seu coração. Israel no deserto ouviu várias vezes a voz de Deus, mas preferiram murmurar. Então, o problema aqui nem sempre é falta de revelação, mas muitas vezes é a resistência à revelação. No Monte da Transfiguração, lá em Mateus 17:5, o Pai declara: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, essa é uma das maiores orientações das Escrituras, a ele ouvir, ouvir através do Evangelho. Então, muitas vozes têm disputado as nossas atenções, muitas vozes têm nos confundido, mas apenas uma voz deve ser aquela que deve conduzir a nossa vida. Apenas uma voz deve ser aquela voz que nós temos que parar para ouvir, isolar, reconhecer e obedecer. Porque é muito importante este momento de isolamento das outras vozes. Por isso a importância do seu devocional, por isso a importância do seu momento com a Bíblia. Aqui, nosso objetivo é trazer este entendimento dos versículos, das passagens, dos temas, para que você tenha essa sede de ir para a palavra, para que você tenha esse hábito, esse costume. Aqui não é um devocional como um estudo bíblico aprofundado, porque nem dá tempo. Mas a gente tem vários canais, que é o tema do mês, os pilares a serem trabalhados, as mensagens da semana, o aprofundamento agora nas segundas-feiras, para que você tenha essa capacidade de estar sempre em relacionamento com Cristo. E durante a semana nós aprendemos isso. Jesus ele continua falando, mas a sua voz ela é reconhecida principalmente através das Escrituras. A Bíblia ela não é apenas um livro religioso, ela é o principal instrumento onde o pastor continua falando e conduzindo as suas ovelhas. E lá em 2 Timóteo 2,16 diz, 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus. E quanto mais conhecemos a palavra, mais facilmente reconhecemos a voz de Cristo. E aí, no nosso método 3C1A, nós falamos sobre o conteúdo, nós falamos sobre o contexto, nós falamos sobre a conexão, e agora é um dos pontos mais importantes, que é sobre a aplicação. Você percebe a passagem, você examina as escrituras, você entende e você precisa decidir fazer alguma coisa a partir do momento que você ouve a palavra.
E aí a gente tem a questão de decisão e aplicação. Como eu aplico isso no meu dia a dia, como eu me transformo nessa nova criatura através do Senhor Jesus. Então, como aprender a ouvir a voz de Deus? Primeira coisa, remova os ruídos. Arrependimento, tem que arrepender para não ter aquele ruído de outra pessoa, de culpa. Confissão, é preciso confessar os seus pecados. E humildade para prosseguir. Então, o pecado, ele não impede de Deus falar. O pecado, ele dificulta a sua capacidade de ouvir. Porque a partir do momento que você está em pecado, tudo à sua volta vai te trazendo informações, você não consegue pensar, traz aquele sentimento de culpa. Então, se você não arrepende, se você não confessa, se você não é humilde para se prostrar, para ir para o secreto, é difícil de ouvir a voz de Deus, porque é nesses momentos que Satanás está no seu ouvido. E é importante, nós falamos anteriormente, silenciar e isolar as outras vozes. Silencie e isole as outras vozes, para que você entenda que nem toda voz deve ser seguida. Quando a gente está falando de discipulado, é preciso entender que o discípulo ele aprende a filtrar cultura, emoção, opinião e influências pela palavra de Deus. 3, permaneça perto do pastor. João 15:4 diz: a intimidade produz discernimento. João 15:4. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Discernimento, estar em Cristo. Quem caminha perto de Jesus reconhece a sua voz facilmente. Permaneça na videira, permaneça perto do pastor. Obedeça ao que já ouviu. Muitas pessoas elas querem novas direções, muitas pessoas ainda não obedeceram às direções anteriores, mas a obediência ela aumenta a sensibilidade espiritual. Então, quando a gente fala sobre ouvir a voz de Deus, nós precisamos retomar e retomar sobre os pilares. Então, para ouvir a voz de Deus, nós temos que ter os pilares aplicados nas nossas vidas. Por isso, a importância de ter cada pilar em um dia, trazendo essa conexão, trazendo o contexto, trazendo essa intimidade pela manhã, com o devocional diário, e pela noite, com o devocional todo dia com Jesus, Evangelho, para ouvir Jesus. Então, quem ouve a voz de Jesus, aplica e pratica esses pilares. Temor, reconhece a sua autoridade. Arrependimento, remove ruídos, pois não deixa o pecado tomar conta. Renúncia, silencia as outras vozes. Obediência, segue a sua direção. Dependência, confia no pastor, permanece no pastor, está no pastor e permanência desenvolve intimidade. Lembra que nós falamos sobre a diferença entre religião e relacionamento? E a gratidão reconhece a sua condução. Então, a grande pergunta é: Jesus continua falando através da palavra, através do Espírito, através das Escrituras. A pergunta não é Jesus fala, a pergunta é estamos ouvindo? E é aqui que tudo muda. Então, para a gente poder entender e
declarar, reconhecer, perceber e discernir. A voz de Deus continua ecoando através das Escrituras. Quem aprende a ouvi-lo descobre o privilégio de caminhar com ele. Então, quando Jesus fala, né? As minhas ovelhas, eu as conheço e elas me seguem. Então, quando você entende que a voz de Jesus está ecoando e você aprende a ouvir, mas não ouvir é o destino final. Ouvir é o começo, porque o pastor não apenas fala, ele chama, e aqueles que reconhecem a sua voz decidem seguir. Então é sobre ouvir, reconhecer e seguir. E para a gente finalizar a nossa oração, se possível, repita comigo. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor continua falando. Perdoa-nos pelas vezes em que permitimos que outras vozes ocupassem o lugar que pertence somente ao Senhor. Dá-nos sensibilidade espiritual para que reconhecer a tua voz nas Escrituras, discernimento para rejeitar aquilo que não vem de ti e coragem para obedecer aquilo que já revelastes. Que sejamos ovelhas que ouvem, reconhecem e seguem o bom pastor. Em nome de Jesus. Amém. E para próximo encontro, nós vamos preparar a semana 3 de junho, que será o tema da semana, o versículo base, Mateus 4,19. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Nós aprendemos que o pastor continua falando, nós entendemos tudo isso. Agora surge a pergunta: quando Jesus chama, estou disposto a segui-lo? Então, é sobre o discipulado, ele começa quando decidimos caminhar atrás do Mestre. E a missão da nossa comunidade, a missão disso tudo que estamos fazendo em nome de Jesus, é conhecer Jesus, reconhecer Jesus e seguir Jesus todos os dias. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Na semana que vem, se assim o Senhor deixar, estaremos novamente com mais um Devocional VP para a comunidade todo dia. Jesus, fiquem com Deus.